Lá na Avalanche Plus, quem sabe eu gravei hoje um mini podcast de 14 minutos, quase 14 minutos, explicando sobre como é que tá essa situação e o jogo de pressão que envolve o STF e o governo Lula. Tá? E como é que tá essa dinâmica de poder, porque na prática essa dinâmica de poder envolvendo o STF e o governo Lula dá o tom da seguinte coisa: o STF gostaria que o governo Lula fechasse logo um acordo comercial para tirar a sombra, tá? A sombra das sanções do Donald Trump contra ele, né? Contra eles, no caso. Sim. E na tela o trecho do podcast exclusivo no Avalanche Plus, de graça inclusive para quem baixar. Sim. Então vamos lá. Só que a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo agora, tá? Eu não sei se o nosso herói, Arthur Duval, o rei da audiência, falou com vocês sobre esse assunto, mas acho que vale a pena a gente trazer, tá? O Trump vem obtendo uma série de vitórias na seara internacional, ou seja, ele começou o mandato dele impondo uma série de tarifas para várias nações, especialmente nações que não eram muito amigas. Depois ele impôs essas tarifas a nações amigas. E aí ele voltou atrás e gerou aquela confusão, ele apareceu com aquela placa com as tarifas, algumas tarifas estavam redundantes, foi muito assim, tipo qualquer coisa, e aí que cunharam o termo taco, que é Trump always chickens out, quer dizer, Trump sempre amarela. Tipo, toda vez chega no final o Trump amarela. Já é um resquício do mandato anterior dele, em que ele falava muito, mas amarelava, tipo, eu vou fazer um muro, e não entregava. Tá? E aí ele ficou com a fama de taco. Passou uns meses, ele volta à carga, só que dessa vez ele não tá chicken out nada. Ele tá indo pra cima, tá impondo as tarifas, tá propondo sanções e está conseguindo resultados, tá? Então, o Trump veio agora com um resultado impressionante envolvendo o Japão, né? O Japão envolveu, novamente, tarifas favoráveis aos Estados Unidos e um compromisso de investimento na casa dos 550 bilhões de dólares do Japão nos Estados Unidos. A gente está falando aí de, sei lá, 2,6, 2,7 tri de reais de investimento japonês direto nos Estados Unidos. A gente está falando agora também de uma vitória colossal que eles tiveram com a União Europeia, em que foram prometidos de 150 bi a 200 bi de investimento da União Europeia com os Estados Unidos, mais acesso ao mercado americano. Teve também um acordo com o Reino Unido, que saiu da União Europeia, bem grande. 600 bi, eu falei besteira? Então, 600 bilhões de investimento da União Europeia nos Estados Unidos, tá? Eles também fecharam acordo com o Vietnã e com algumas nações menores. E todos esses acordos, eles vêm seguindo mais ou menos a mesma linha. Qual é? Ele joga a tarifa pra cima. E para descer a tarifa, não é só o outro lado ceder tarifariamente, entendeu, senhor Rafael Almeida Rizzo? Entendi. O que o Trump tá demonstrando é o seguinte: você vai baixar a tarifa, mas agora você vai ter que pagar para acessar o mercado. O que o Trump está propondo é tipo uma matrícula. Sabe quando você vai fazer uma matrícula para começar um curso, começar uma faculdade? Né? Você vai pagar as luvas. Então assim, ó, você quer ter acesso ao mercado americano? Grana. E o que é grana? Invista. Instale empresas aqui, faça investimento, vamos dizer, de dinheiro real nos Estados Unidos, capital de longo prazo, em atividades produtivas nos Estados Unidos. De preferência, Rafael Almeida Rizzo, instale empresas nos estados que Donald Trump, gostaria que você instalasse, a.k.a. Swing States, os estados em disputa, e assim garanta a hegemonia do Partido Republicano nas próximas eleições. Ou seja, é uma estratégia, eu já falei aqui, eu não gosto de ser repetitivo, mas a gente tem que sempre repetir para lembrar, que foi prevista pelo Peter Thiel, que é o maior gênio de todos dessa geração tech aí. É o cara que dizem que opera lá em Mar-a-Lago, né, o lobby tech do senhor Donald Trump. E ele avisou, olha, o Trump vai precisar mexer em tarifa sim, porque a gente precisa ganhar os swing states, porque aí a gente destrói de vez o Partido Democrata. E é a real. Fazendo isso, o Partido Democrata fica sem acesso aos números de, vamos dizer, cadeiras no colégio eleitoral americano para ganhar a eleição presidencial, e os republicanos se reelegem, que é uma demanda que eles têm. Por quê? Porque o Trump, ele fez um mandato só da última vez, né? Em geral, os presidentes estavam fazendo dois mandatos, foi só o George Bush, que fez um mandato só, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Se a gente pegar este padrão, tá? Após essas vitórias colossais que o Trump obteve, a conta que vai chegar pro Brasil é grande e não passa apenas pelo Brasil reduzir tarifa sobre os Estados Unidos, entendeu, senhor Rafael Almeida Rizzo? Ele vai querer mais coisas. A questão é, empresas brasileiras têm condições de investir esses montantes? O Brasil vai investir 50 bilhões nos Estados Unidos. O Brasil não tem 50 bilhões de dólares para investir no Brasil. Nós não temos esse dinheiro. As empresas brasileiras também não estão com esse reggae todo para fazer nada nem próximo disso. E se não tem, aí eu pergunto, como é que resolve isso?
Aqui começa o imbróglio. Vocês viram que o senhor Geraldo Alckmin foi aos Estados Unidos negociar. Ele teve uma reunião com o Lutnick, né, que é o secretário de comércio americano. Falaram lá das terras raras, falaram lá de nióbio, de lítio, de manganês, essas porra aí, mas ficou meio parado. E não me parece ser tá, o tema central da intervenção americana aqui. Não parece ser esse o tema central, porque no fim do dia, por exemplo, boa parte desse material já é explorado por empresas americanas ou anglo-americanas. Me parece que eles vão penalizar o Brasil por outras razões, que não apenas as razões comerciais, e o que eles estão exigindo aqui na América do Sul é diferente. Aqui a porca torce o rabo. Procura aí, Riso, que saiu coisas recentes aí dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Eles estão falando em tratar agora como terroristas. Aqui, ó, Maduro não é presidente da Venezuela e o governo é ilegítimo. Foi ontem. Saiu ontem. O Trump já está tratando, vamos dizer, o regime venezuelano, que é terrorista, que é criminoso e que é ditatorial e que é ilegítimo, como um governo ilegítimo e que não deveria estar lá. Ele já está tratando a Venezuela dessa maneira. Já a porrada vai comer na Colômbia, que tem o Petro, que é um governo de extrema esquerda que foi eleito lá. E essa porrada vai cantar no Brasil. E aí eu pergunto pra vocês que estão me assistindo, essa porrada, a natureza dessa porrada que tá cantando, é de uma porrada que é ligada ao Bolsonaro ou tem a ver com uma nova política externa americana para a América do Sul? E isto de verdade muda tudo. Porque se eles estão querendo mudar a lógica da América do Sul, significa que os Estados Unidos voltam a olhar para a América do Sul. Isso aqui tem até um elemento, eu até tinha participado de uma discussão com o Orlando uma vez, final do ano passado, quando ele veio aqui pro Congresso, e eu falei, cara, os americanos eles têm mais do que se preocupar, o olhar deles está voltado pro Oriente Médio, está voltado pro Mar Amarelo, para a guerra da Ucrânia. Mas me parece que nessa reorganização global, os Estados Unidos querem voltar a tratar a América do Sul como seu quintal. E tratar a América do Sul como seu quintal, toda vez que eles fizeram isso, é a boa e velha política do Big Stick, né? Fale manso e tem um porrete na mão. É a política deles durante os anos 60 e 70, a famosa Operação Condor, a intervenção direta que eles fizeram para destruir regimes ou possibilidades de regimes alinhados à União Soviética ou não alinhadas. Ou seja, eles tratam essa bagaça aqui como quintal. E o Trump, aparentemente, ele está resolvendo alinhar todo mundo. Então, veja, interessante. Para a Venezuela, eles estão propondo assim, você vai ser grupo, tratar vocês como grupo terrorista, vou falar em derrubar teu regime. Para o Brasil, tá, comercialmente falando, ele colocou o Brasil em xeque. O Brasil tá em xeque. Vocês, assim, as pessoas não estão vendo ainda o tamanho da treta, tá? O Brasil tá em xeque nesse jogo e o Brasil pode ter um problemaço. Historicamente falando, esse vem sendo uma hora tática e diplomática que o Brasil sofreu dos Estados Unidos. Assim, já teve até caso de fragata americana aqui e tal. O Brasil também foi muito pressionado a aderir à Segunda Guerra Mundial do lado americano. Mas esta é diplomaticamente, vamos colocar, desde a Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais tensos da história do Brasil. Tranquilamente, é um momento muito tenso. E, com certeza, um momento mais tenso na história recente. E o Brasil não tem pra onde ir. Então, se há uma inflexão na América do Sul, ou seja, se o Trump está querendo redesenhar o jogo na América Latina como um todo e alinhar, ele precisa tirar a influência que a China e a Rússia exercem sobre a Venezuela, que é uma influência de um inimigo no próprio quintal. Ele precisa desalinhar, né, ou melhor, realinhar Brasil, que está nos BRICS, fica se comportando igual essa cadelinha da China no debate internacional. Colômbia, etc. Cala a boca, baixa a bola aí. Vai para essas experiências progressistas que tem em outras nações, dá um tapa na cabeça. O Chile, que não é bobo nem nada, que é um país, vamos dizer, ele próprio partícipe do comércio internacional, uma nação mais aberta, uma nação mais liberal, maior exportador de cobre do mundo. Chile, com o governo de esquerda, vai se alinhar rapidinho e preparem-se para ter um presidente de direita já na próxima eleição. O Milei tá alinhado, e aí é legal. Você chegou a botar na tela o da Venezuela ou não? Botei? Botou. Agora bota o da Argentina, dos vistos, tá? Aqui, ó, governo Milei anuncia acordo para, olha só, governo Milei anuncia acordo para que argentinos entrem nos Estados Unidos sem visto. Não sei se o Riso deve ter percebido, mas olha a quantidade de notícias envolvendo América do Sul e Trump, tudo na mesma tacada. Sim. Assim, em 48 horas o governo Trump, porrada no Brasil, encontro com brasileiros, negociação com a Argentina, a Argentina está se comportando bem, tira o visto, eles vão ter acordo de livre comércio. O Milei, que é alinhado ao movimento MAGA, que é alinhado ao Trump, vem Milei, tem tudo aí. Come, mija aí de porta aberta. Milei é irmão. Milei é dos irmãos. E os outros? Tome. O que o Trump tá tentando fazer é uma reorganização dentro de princípios assimétricos.
Tá? E o que seriam esses princípios? O princípio é feio, né? Desde uma lógica assimétrica. É uma lógica que você pode entender, uma lógica negocial que o Nassim Taleb, tá, que escreveu o livro Antifrágil, ele fala, tá? Que é assim, se os termos do acordo beneficiarem muito os Estados Unidos vai beneficiar muito a nação. Então, por exemplo, você chega pra Argentina, que cedeu em tudo e tal, e tá quebrada e é alinhada geopoliticamente com ele fala, acabou, vamos jogar junto. É irmão, tal, e ele vai ceder muito e a Argentina vai ceder muito. Então, se você cede muito pro Trump, ou se você já alinha com ele, você vai ser tratado como um grande parceiro. He's such a nice guy, he's a nice player, he's a tough negotiator, entendeu? Agora, se você é um inimigo, a porrada vai cantar loucamente, ele vai botar pra em você. E se você buscar o meio termo, ele também vai dar porrada. Porque a gente tende, tá? Faz parte da mente humana. Vou citar agora outro autor, Daniel Kahneman, tá? A gente trabalha muito com as médias. A gente trabalha muito tentar chegar, vamos dizer, não é tanto esse exagero. No meio de uma negociação, se eu pensar que eu vou ter uma perda muito grande, então talvez eu vou negociar uma perda um pouco menor, entendeu? Então, o Trump não vai deixar a gente fazer isso. O Trump não deixa ninguém fazer isso. Ele não vai tentar chegar no meio termo. O que o Trump quer fazer é o seguinte: ou você... Eu te beneficio se você fizer tudo de acordo com os meus termos. Aí eu te beneficio, aí você tem um ganho. Agora, se você não estiver dentro dos meus termos, minimamente, eu vou ferrar você. Mas eu vou ferrar muito você. Então ele não dá espaço, em termos negociais, para o famoso meio termo. Não há meio termo na negociação com o Trump. O Trump, ele vai sair ganhando em todas as negociações. E você só ganha a possibilidade de sair ganhando se você estiver muito alinhado com ele. E aí você tem uma pequena possibilidade de um ganha-ganha, tá? Então, ele adotou essa estratégia agora com todas essas nações. Então agora ele está tendo acesso, por exemplo, ao mercado vietnamita. O Vietnã é uma nação que vem crescendo muito. Jogou esse jogo. Ele jogou esse jogo com a União Europeia. Cara, ele vai ter acesso completo ao mercado da União Europeia, acesso para veículos. Ele também baixou ali a tributação sobre alguns produtos da União Europeia para os Estados Unidos. Só que na prática, né, ele obrigou a União Europeia a fazer um acordo que beneficia demais os Estados Unidos. Você vai ter investimento trilionário, não é trilhão de reais, é trilhão de dólares. Só somando o Japão e a União Europeia lá. Isso tem um impacto para os Estados Unidos econômico enorme, mas tem um impacto para o Donald Trump político, para os republicanos, tá? Gigantesco. Já dá para falar que o Donald Trump está fazendo para os Estados Unidos da América, isso para ser dito, um puta de um governo. Mas não é qualquer governo, ele tá fazendo um puta de um governo. E pela primeira vez, eu que estava aqui cético, né? Eu me colocava no Twitter como um trampocético, eu começo a falar, ok, o homem começou a jogar. O homem começou a jogar e o jogo começou a dar resultado. Pra eles, diga-se de passagem, tá? Antes alguém faça um corte, olha o Renan entreguista. Não tem nada disso. Tô falando que ele tá jogando. Logicamente, quando você é o presidente dos Estados Unidos da América, você dispõe de muitos meios de ação para que você faça negociações que lhes beneficiem. E essa reorientação, portanto, está acontecendo agora, diante dos olhos do mundo todo e está funcionando. E olhando aqui, né, com carinho, né, como vai ficar a nossa situação. Veja, o Brasil mandou o Geraldo Alckmin conversou com o Lutnick. Agora ele mandou o chanceler brasileiro conversar, né, ele chegou em Nova York, Washington, agora há pouco, né. O Brasil tem até sexta-feira para chegar num acordo com os Estados Unidos. Uma das coisas que o Brasil queria fazer, que é uma brasileirada clássica. Me dá um pouquinho mais de prazo. Ô Trump, segura mais 2 semaninhas que eu dou meu jeito. Me dá 2, 3 dias. Só uma brasileirada que aqui não faz, eu falo, todo mundo faz. A brasileirada clássica. Vou ganhar um dia. Já avisaram. Não vai ter. Dê seu jeito aí. E assim, é bom correr, senão eu vou meter mais sanção pra cima de vocês. O papo tá nesse nível, tá? Nesse nível. Uma delegação de senadores foi até os Estados Unidos conversar com outros senadores, com agentes do Poder Executivo, com organizações de empresas americanas e tal. E, curiosamente, eles vêm reclamando que o Eduardo Bolsonaro fica descobrindo quem vai se reunir com eles e sabota as reuniões. Então, a função que o Eduardo Bolsonaro vem tendo nessas negociações é a de um agente sabotador para impedir que algum tipo de acordo comercial aconteça, de modo a permitir que a história que envolva seu pai fique quente. Por quê? Vamos dizer, no final do dia, é muito difícil que mesmo com alguma pressão, mesmo com a sanção, tipo uma lei Magnitsky, o STF não prenda o pai dele, tá? Tudo que ele não quer é uma resolução do ponto de vista político, comercial, geopolítico entre o Lula e o Trump, entre o governo brasileiro e o Trump, porque isso faria com que todas aquelas declarações envolvendo a STF sumissem. E é por isso que os interlocutores meus me disseram, que não são da STF, são de outra corte superior, disseram o seguinte,
o que a gente sabe aqui é que o próprio STF já avisou: Lula, resolva tuas buchas aí, porque a gente vai pagar o pato da tua cagada. Ou seja, pro STF, fecha um acordo aí logo. Porque na cabeça deles, os Estados Unidos param na questão comercial. O que eu quero colocar, e aqui eu preciso dar o crédito ao Orlando Lima, tá? Porque o Orlando Lima vem fazendo esse tipo de leitura em todas as valetes, tá? A gente tem as valetes nossas de geopolítica, que tem 2 valetes com o Trump na capa, em que o Orlando vem falando dessa nova reorientação global. A gente tá falando há muito tempo do final do Pacto 45, a gente tá falando agora de uma ideia de um mundo reorganizado dentro de uma nova Guerra Fria. E neste sentido, o Orlando vinha cravando e tá ficando de pé. Então, Orlando, aliás, sigam o Orlando Lima, muito arguto da parte do nosso luso baiano, tá? A argumentação que ele vem trazendo. E ele vem colocando, não vai parar aí, não é sobre isso, tá? Não é sobre apenas a questão comercial. No que tange a América Latina, especialmente a América do Sul e especialmente o Brasil, as questões são geopolíticas e envolvem essa reorientação. Agora, como é que você vai explicar pro Lula, e como é que você vai pedir pro Lula cujo partido PT representa a maior força de esquerda da América Latina, representa um organizador desse movimento pan-americano de bolivarianismo e toda essa gororoba, tá? Representante, parte, né, e não vou vir com fantasmas, nada, do tal Foro de São Paulo. Ou seja, é um partido que sempre organizou e sempre ajudou a organizar a estratégia das esquerdas na América do Sul. Sim, o PT sempre teve esse papel, ele é uma espécie de irmão mais velho para as outras esquerdas aqui. Ele estava agora na Argentina, o Lula faz uma campanha para que não prendam a Kirchner. O Brasil, qualquer coisa, a Venezuela precisa de dinheiro, o Brasil lá manda dinheiro e ainda toma um calote e ainda toma taxa da Venezuela. O Brasil é isso. Então como é que você vai explicar pro Lula que na prática ele vai ter que ceder às próprias convicções e à própria questão existencial da luta terceiro-mundista das esquerdas e tal contra o imperialismo norte-americano, como modo de salvar não só o governo, mas o próprio Brasil? Olha só, o que está sendo proposto pro Lula é uma negação da essência do Lula, do PT e das esquerdas brasileiras e sul-americanas. Isso é muito louco. Porque o realinhamento que o Trump está propondo é um realinhamento que nega toda a estratégia equivocada, que precisa ser dita, toda a estratégia equivocada de praticamente 20 anos. Que é a estratégia do alinhamento aos BRICS, do alinhamento terceiro-mundista, do alinhamento à China, do alinhamento à Rússia, tá? Do Brasil, como esse representante do soft power dessa galera. Deu merda! O Trump chegou aqui e falou: Acabou essa história. Acabou. Já não, se vocês lembrarem, já não tava legal o clima com o Biden. O Biden era pró-Ucrânia nessa guerra. E o Biden, isso veio a público depois, ele atuou, né, diplomaticamente com os militares brasileiros naquela questão das urnas. Os Estados Unidos reconhecem a validade das urnas, o exército brasileiro fica na tua, não vamos causar aí, a gente tá sentindo umas movimentações estranhas, tá? Então o Biden se sente até um garantidor da própria vitória do Lula, no sentido de que ele garantiu as eleições brasileiras. Então logo o Lula ganha a eleição, ele não vai prestar continência pro Biden, ele vai apoiar a Rússia, que estava enfrentando a Ucrânia, fortíssima aliada do governo democrata do Biden. Então o Biden, na hora, o que ele fez? Ele mandou, vocês vão lembrar, no começo do mandato do Lula, ele mandou o Lula ir lá pros Estados Unidos e o Biden, velho caquético, nem sabia o que estava acontecendo mais, foi lá e deu uma juntada. Pegou aquele piu-piu amolecido dele lá e pegou o vovô Lula e, mano... O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Rolou um gangbang da terceira idade lá, assim, com imagens horríveis. Vocês não devem ter imaginado isso. Mas foi o que ele fez. Vai fazer besteira na live, velho. Mas foi o que o Biden fez. O Biden deu uma juntada no Lula que o Lula não deve ter esquecido. O Biden. Então as relações Estados Unidos-Brasil já estavam zoadas com o Biden, que era democrata. E o Lula não teve. O Lula, nem a política externa brasileira, nem a galera estrategista do PT, teve a sabedoria de entender o que estava acontecendo. E nem sequer tentaram alterar a rota. Pelo contrário, eles aprofundaram a rota. Alinhado com o Irã, alinhado com a Rússia, alinhado com a causa palestina. Foi se alinhar agora com a África do Sul, num manifesto internacional contra Israel. Ou seja, ele pegou e falou assim: eu vou ser um chute no saco na estratégia americana. Ao mesmo tempo começou a propor uma moeda dos BRICS, né, para desdolarizar o comércio do mundo, que foi uma coisa que estava rondando aqui e ali, que na prática acontece nessa relação obscura que envolve Rússia e China, como forma inclusive da Rússia sobreviver vamos dizer, ao bloqueio que ela está passando por conta da guerra, né? Mas assim, o Brasil começou numa espécie de um porta-voz internacional disso, e os Estados Unidos, acabou, não vai rolar, cala a boca.
O Carlos Henrique, né, que faz as lives aqui com a gente, inclusive gravou um vídeo muito interessante mostrando como USDT, né, e como dólar, criptomoedas lastreadas em dólar podem ser um instrumento justamente para quebrar essa ideia da desdolarização, tá? Seria uma alternativa dolarizada a essa brincadeira aí de ser alternativa ao dólar, né? E aí o Trump fecha o jogo, mas o Trump ele cercou o Brasil no jogo. O Brasil não se preparou. Se a gente olhar estrategicamente, o Brasil entrou numa armadilha. Nem entrou numa armadilha. O Brasil foi tão otário que não tinha nem armadilha. O Trump assim, ó, tem um jacaré ali, ele tá de boca aberta. O Brasil, tô nem ligando. Não, mas tem um jacaré ali, ele tá de boca aberta. O jacaré nem tá escondido, não é nenhuma estratégia. O jacaré tá avisando todo mundo, eu vou morder. Aí o Lula foi lá e foi até a boca do jacaré e botou o braço inteiro. Aí o jacaré mordeu. Não tinha nem muito, assim, o Lula só tomou uma jacarezada. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.